Olá, bom dia aos amigos da TV 247. Hoje é dia 3 de janeiro de 2020, o mundo ameaçado por uma terceira guerra mundial, e eu recebo aqui o nosso querido amigo Brian Mir. Bom dia, Brian, tudo bem? Bom dia, Léo, beleza? Bom dia, bom dia. Dia tenso, né? Muitas notícias aí, o mundo dominado hoje pelo assassinato cometido pelo Donald Trump, né? Do ex-chefe da Guarda Revolucionária do Irã, General Soleimani. A gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre as repercussões, sobre vários temas nacionais também, que eu reservei para falar com o pessoal. Mas antes de mais nada, vamos lá, vamos compartilhar a live, vamos dar os likes, vamos nos inscrever, porque quanto mais like, quanto mais compartilhamento, maior o alcance da TV 247. Brian, como é que passou o ano novo? Tudo em paz? Foi tranquilo, eu não fiz muito, eu vou para a praia mais tarde, início da semana que vem, para evitar aquele multidão, mas parece que o clima mudou, está chovendo direito. Não, mas chove, mas faz calor também, Brian. Faz calor, você vai aproveitar bem. Bom dia, Fortaleza, bom dia, Porto Alegre, bom dia, Realengo. A Júlia Barreto pergunta, o que aconteceu? O que aconteceu? Bom, não sei se vocês viram nos últimos dias, a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá foi ocupada, né? E os Estados Unidos culparam milícias iranianas pela ocupação desta embaixada, né? O que aconteceu? O Trump ordenou um ataque por drones na última madrugada, matou várias pessoas em Bagdá, inclusive um dos principais generais do Irã. O Irã promete retaliação, né? E o tema mais comentado hoje no mundo é Terceira Guerra Mundial. Brian, você vinha acompanhando essa escalada de tensão no Oriente Médio? Desde a década de 80, né? Não, sim, mas eu digo nos últimos dias. Sim, vou fazer a versão mais breve, então. Não precisa contar desde os anos 80, eu quero só depois dessa questão. Quando eu tinha 10 anos, Leo, eu comecei a seguir a questão, não. Nos últimos dias, tipo assim, todo mundo sabe que a ocupação, a invasão violenta do Iraque, que matou centenas de milhões de mulheres e crianças, que intoxicou o país inteiro com urânio usado nas balas dos tropas americanas, destruiu o patrimônio da humanidade de arquitetura, foi um fracasso. Não conseguiu implementar uma democracia no Iraque liberal, que era a promessa do Bush. Quando o Bush tentou culpar Saddam Hussein, que era um líder secular, social-democrata, para os atentados em Manhattan, que era mentiroso, a justificativa para a guerra era mentirosa. Então, a população do Iraque está muito frustrada com os Estados Unidos. E teve essas manifestações contra, nos últimos meses, estão crescendo manifestações na rua, quase uma situação parecida com o Chile, só que não entrou na mídia tanto, mas o nível de pessoas tomando a rua fica aumentando, e eles tomaram a embaixada estadunidense, que mostrar, de fato, para o mundo que a invasão estadunidense foi um fracasso total. Caro, matou muita pessoa, foi um fracasso. O Trump, é uma vergonha para Trump, pessoal, né? É o ano eleitoral. Em 2011, ele acusou Obama no Twitter de querer começar uma guerra do Irã para vencer a reeleição aquele ano, né? E agora ele está fazendo a mesma coisa. Tipo, precisamos culpar alguém, vamos culpar os iranianos. Se tivesse uma influência iraniana nessas manifestações, pode ser, né? Que o povo é muçulmano, eles têm alianças, né? Mas esse foi como se dizer, um sapato na testa do Trump. Brian, esse tema vai ser o principal tema do Bom Dia hoje, vamos trazer muitas informações sobre isso. E é engraçado, quer dizer, você falar que você acompanha isso desde os anos 80. Eu também acompanho bastante. Por quê? Porque eu cheguei a escrever um livro, depois eu vou te dar de presente, preciso achar esse livro, né, para ver se eu consigo encontrar ainda, um livro chamado Saddam, um amigo do Brasil, né, que é justamente sobre as relações entre Brasil e Iraque durante a ditadura militar. E aí eu vou até antes da guerra ao terror. O que aconteceu? Quando houve a guerra Irã-Iraque, que começou em 1984,
ela começou por estímulo dos Estados Unidos. O país aliado aos Estados Unidos era o Iraque. O Donald Rumsfeld, que foi secretário de defesa do Bush, filho, era um grande amigo do Saddam Hussein e estimulou a guerra contra o Irã, né? Quando os países entram em guerra, você interrompe ali as obras que o Brasil fazia. O Brasil tinha grande... Voltando ainda mais no tempo, né? Nos anos 70, na ditadura militar, o Brasil não tinha petróleo, não era um grande produtor de petróleo e não tinha crédito internacional. Quem fornecia petróleo para o Brasil era o Iraque do Saddam Hussein, né? Então, por isso, houve uma aliança estratégica entre Brasil e Iraque. O Brasil e o Iraque tentavam desenvolver juntos a bomba atômica, né? E aí houve um grande relacionamento econômico Brasil-Iraque, venda de automóvel, venda de alimento, obra de engenharia, etc. e tal. E com esses produtos e serviços, o Brasil recebia petróleo. Quando vem a guerra Irã-Iraque, em 1984, todo esse fluxo é interrompido, né? E aí você tem um grande problema econômico nas mãos do governo brasileiro. Então, conta um pouco essa história nesse livro. Depois, só que eu lancei esse livro, na verdade, em 2003. A oportunidade para lançar esse livro foi exatamente quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, culpando o Iraque mentirosamente, né, pelas armas de destruição em massa. A gente fala, Brian, que a gente vive hoje a era das fake news, né, por conta das redes sociais, etc. e tal, mas as fake news sempre existiram. E a mídia corporativa, ela sempre foi grande propagadora de mentiras. Talvez, não sei se você concorda, a maior fake news de todos os tempos tenha sido a das armas de destruição em massa do Saddam Hussein. O que você acha dessa alegação? Dois. Eu acho que os fake news relacionados às guerras, em uma forma geral, são as maiores mentiras. Até na Guerra Mundial Primeira, os Estados Unidos não quis entrar e alguns jornais publicou fotos falsas de soldados alemães baionetando bebês. Foram montados, né? E esse incentivou os Estados Unidos a entrar na guerra, incluindo meu avô, que lutou naquela guerra desnecessária e horrível também. Vietnã, Estados Unidos falsificou um ataque contra um navio americano e usou como justificativa para entrar no Vietnã, que resultou na morte direta de 2 milhões de pessoas e 500 mil que morreu do agente laranja, um agente químico. Meu pai também morreu disso. Então, eu acho que todas as guerras vêm com enormes mentiras da mídia. E essa armas de destruição em massa foi um dos piores de todos os tempos, concordo com você. Mas talvez não a única, né? Foi muito bom você ter lembrado com outras informações. Só trazer aqui uma informação urgente do João Henrique dizendo, olha, o supremo líder do Irã, que é o Khamenei, acaba de indicar o adjunto do Soleimani, né, como líder da Guarda Revolucionária, acho que é isso, né? Da Força Quds, né? Então a fonte é a agência Sputnik. A gente vai trazer essas informações já já. Brian, deixa eu só passar pelas notícias gerais, tem muita coisa para a gente falar hoje, né? Ontem a Bolsa de Valores subiu 2,5% aqui no Brasil. A gente está vivendo uma grande bolha financeira, né? Aí você tem uma manchete do jornal Valor Econômico dizendo B3, que é a antiga Bovespa, inicia o ano com recorde e corta taxas para pessoas físicas. Então, o que acontece? Eles querem estimular a entrada de pessoas físicas como eu, como você, como nossos leitores, telespectadores, na Bolsa de Valores, né, aqui no Brasil. Aí, ao mesmo tempo, você tem aqui, ó, o ano passado, tem essa notícia do Valor, que é muito interessante também, dizendo saída de estrangeiro da Bolsa atinge marcas inéditas. O que está acontecendo na Bolsa de Valores? Os estrangeiros estão indo embora e eles estão estimulando a entrada de pessoas físicas, né? Então eu vejo isso como um momento de altíssimo risco. Eles querem que, né, o cidadão incauto, pouco informado, entre na Bolsa nessa onda de a Bolsa subiu 30% ano passado, já subiu 2% no primeiro dia. Enquanto isso, eles estão cascando fora. Você, Brian, não sei se você tem poupança, economia, se você investe em Bolsa de Valores, se você investiria, se você já investiu, como você vê esse momento econômico? Olha, Leo, duas questões. Primeira, a questão da Bolsa no Brasil não tem relevância tão forte na economia, principalmente
na vida dos cidadãos comuns, como a mídia apresenta. Parece que a mídia fica copiando o New York Times, o Wall Street Journal, tratando a Bolsa Brasileira como esse um grande, enorme fator na economia desse país. Alguns dos maiores empresas no Brasil são familiares, como Globo, por exemplo, né? Ele não afeta tanto a vida das pessoas comuns. E o segundo ponto é, como eu falei num outro episódio, quando a bolsa está alta, as pessoas comuns que se acham que vai ser rico um dia, que querem investir, eles compram. Quando a bolsa é baixa, quando a bolsa está em crise, é nesse momento que os ricos compram. Quem lucra com a bolsa nunca compra quando está subindo, quando está alto. Essas são as pessoas que perdem dinheiro. Eles estão querendo, como você falou, para as pessoas da classe média comum, que não são bilionários, entrar com dinheiro no bolso agora para perder o dinheiro. Porque o bolso é um tipo de cassino. É exatamente isso. Então, por favor, tenham cuidado, hein? Tenham prudência. Também não vou dizer para ninguém, não invistam na Bolsa, porque vai que a Bolsa sobe mais 10, 15, 20% no ano, e as pessoas vão dizer que a gente deu maus conselhos. Mas só para terem isso em mente. Eu recomendo também o filme O Lobo de Wall Street, que é muito interessante, né? Porque mostra que nesse cassino que você menciona, Brian, no fundo, quem sempre ganha é o corretor, né? Se a bolsa está subindo ou se ela está caindo, não importa, sempre tem a taxa de comissão do corretor que fez a operação. E é por isso que eles querem estimular essa cultura da Bolsa de Valores aqui no Brasil também, né? A cultura XP, né? Como se fosse todo mundo agora abrir uma conta na XP e ficar rico. Bom dia, Regina, por se tornar assinante aqui da TV 247. Brian, eu queria só te mostrar um dado para... Embora a Bolsa não tenha tanta relevância assim na economia, mas ela é um fator que quando você tem bolhas financeiras, ela estimula um aumento muito grande da desigualdade, né? Eu compartilhei isso aqui no meu Twitter, mas não é um dado meu, é um dado americano, desse site aqui chamado Public Citizen, né? Eles mostram que os 400 americanos mais ricos, né, em 2009 tinham 1,2 trilhão de dólares, né? Em 2019, eles passaram a ter 3 trilhões de dólares, ou seja, o patrimônio deles praticamente triplicou. Por quê? Porque as ações se valorizaram muito. Eles medem a riqueza dos ricos a partir das ações. E olha que interessante, nos últimos 10 anos, o salário mínimo nos Estados Unidos não teve nenhuma alteração, ficou lá em 7 dólares e 25 por hora. Se você considerar que houve inflação, na verdade o salário mínimo até caiu nos Estados Unidos. Então, isso também fala do grande problema americano, né, que é o aumento da desigualdade. Sim, e isso também mostra qual é o verdadeiro político neoliberal do salário mínimo que os golpistas estão impondo no Brasil. Tem um setor pequeno do autodeclarado vanguarda esquerda no Brasil que vem por anos dizendo que o PT é partido do neoliberalismo, o PT abriu a porta do neoliberalismo. Mas o político petista do aumentos anuais do salário mínimo, que cresceu em termos reais, controlado pela inflação pelo mais de 100%, foi o maior fator que reduziu desigualdade no Brasil durante a época Lula e Dilma. E está sendo desmontado. O projeto para o Brasil agora é para vir como os Estados Unidos. Os 7 dólares e 25 não compra nada nos Estados Unidos. Um maço de cigarro é 10 dólares. Entendeu? Então, parece maior, mas quando você veja os preços, é um absurdo. E agora, fala, desculpa. Não, é isso mesmo. Eu só ia complementar como informação, quando você falou do salário mínimo, né, eu ia trazer a informação de que o Bolsonaro foi pego em mais uma mentira, Brian, porque ele disse que aumentou mais o salário mínimo do que teria sido aumentado pela fórmula do Lula e da Dilma. É uma mentira. Por quê? Qual era a fórmula? Era o aumento da inflação mais o crescimento do PIB. Se esta fórmula tivesse sido aplicada, o salário mínimo seria maior do que o do Bolsonaro, né? Então, ele mais uma vez pegou na mentira. Era só para complementar. Sim, não, isso que eles querem para o Brasil. Eu li uma reportagem recentemente dizendo que agora tem 13,7 milhões de motoristas de Uber e iFoods e esses outros aplicativos no Brasil. Aqui em São Paulo, muitos deles que trabalham no iFoods trabalham de bicicleta
não têm nem dinheiro para voltar para casa de noite, eles usam aquelas bicicletas grátis dos bancos que eles têm, né? E dormem na rua, nem como o catador de lixo faz. Ou seja, a qualidade do trabalho gerado pelo esse empreendedorismo é isso. Esse é o modelo para o Brasil. Mais motoristas de Uber, mais motoristas de iFoods, salário mínimo, estagnação total. Ou decrescimento até, né? Em poder de compra. Exatamente. Bom, Paulino Cardoso fala, precisamos do Pepe Escobar. Pensei nisso hoje também, Paulino. O Pepe Escobar já foi várias vezes ao Irã, conhece bem o Irã, a gente vai falar com ele muito brevemente. Madalena manda aqui um superchat e fala, 247, nosso jornal verdadeiro. Muito obrigado. E é muito importante, Brian, a gente ter uma pessoa como você aqui no Bom Dia 247, na TV 247. Por quê? Olha que interessante, né? A imprensa brasileira, durante décadas, ela sempre foi contaminada pela propaganda americana e continua sendo contaminada, né? Uma coisa que sempre marcou a minha infância, né, quando eu via noticiário internacional nessa época da guerra do Iraque, né, da tensão no Oriente Médio, é quando se falava em xiitas, né? Xiita sempre foi um palavrão no Brasil, né? Olha que interessante. E, curiosamente, isso inclusive foi grudado no PT. Quando o PT surgiu, os petistas eram chamados de radicais, então chamavam, esse cara é um xiita, ele é um petista xiita. Por que houve tanta propaganda negativa em cima da palavra xiita, que inclusive é o que domina, na verdade, o xiismo é o que domina a revolução iraniana e a política iraniana? Olha, eu acho que xiita virou palavrão nos Estados Unidos, principalmente por causa da Revolução Iraniana, né? A gente sabe que a primeira golpe do Estado que foi orquestrado pela CIA foi contra o Irã, em 54. O Irã, os Estados Unidos colocou... O que aconteceu? Irã tinha um presidente social-democrata que quis deixar petróleo nacionalizado. Então, os Estados Unidos queriam privatizar o petróleo. Então, eles retirou o presidente e colocou o Shah, que era um cara ditador. Alguns elites gostaram dele porque ele liberalizou o direito, um pouco do direito de mulher e essas coisas, mas a população, a maioria da população era xiita, religioso, assim aconteceu a revolução do Ayatollah Khomeini, que, de fato, foi uma enorme vergonha para o governo dos Estados Unidos. Eu acho que nesse momento, né, eles decidiram que a Shia era inimigo, mas, da mesma forma, fica fortalecendo movimentos fundamentalistas sunni também. Aliás, tem pesquisas então, que mostram nos Estados Unidos que a própria questão de fundamentalismo muçulmano foi criado pelo governo, incentivado muito fortemente pelo governo dos Estados Unidos, como uma tática de derrubar todos os governos social-democratas no Médio Oriente e todos os governos seculares. Você vê, um depois um, quando cai um líder como Saddam Hussein, Omar Gaddafi, Yasser Arafat, né, Assad, o governo da Algéria, todos os governos que eles chamam de ditadura, de autoritário, então, são seculares. E dão lugares a regimes muito piores, né? Deixa eu só dar um alô aqui para a Mônica, dizendo que pena, cheguei tarde. Não, estamos começando, viu, Mônica? Estamos aqui começando, só falamos de bolsa e dessa questão do Irã, que a gente vai falar mais ainda. Mas só para pegar esse ponto, né? Só para fazer uma ponderação, você falou, o golpe em 54 no Irã, eles derrubaram o Mossadegh. O Mossadegh era o cara que queria nacionalizar o petróleo no Irã. Depois, o Vernon Walters, que foi quem comandou esse golpe no Irã, veio para o Brasil dar o golpe em 64 contra o João Goulart. O mesmo personagem atuou no Irã e aqui, viu, Brian? Mas, Leo, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Nós não podemos falar sobre a CIA, porque esse é simplificado demais, de acordo com algumas pessoas do PSOL hoje. A gente vai falar bastante sobre a CIA hoje. A gente vai aproveitar tudo que está acontecendo no mundo, né? O Trump se vangloriando de ter assassinado um general iraniano para discutir se o PSOL tem ou não razão quando diz que não tem nada a ver 2013 com os Estados Unidos, né? Esse vai ser um tema. Então, a sua presença... É engraçado, Brian, que você fala aqui na sexta-feira, né? Parece que os Estados Unidos sempre aprontam confusão na quinta-feira
para você ter muito assunto para falar na sexta. Eu acho que tem alguma coisa combinada. Bom, vamos lá. O saldo comercial brasileiro desabou, é a manchete do Estado de São Paulo. Por quê? Porque a Argentina não está comprando muito do Brasil, está em crise econômica, né? E aí, evidentemente, em crise econômica em função do neoliberalismo e da herança maldita do Macri, né? E também, né, evidentemente, tem a questão da guerra comercial Estados Unidos-China. Como Estados Unidos e China estão em guerra, a China está comprando menos soja do Brasil. Brian, a Miriam Leitão hoje publica sua coluna dizendo que a guerra comercial fez mal para o Brasil e a paz também fará mal. Quando os Estados Unidos e a China assinarem um acordo comercial no dia 15 de janeiro, né, uma das vítimas será o Brasil, segundo a Miriam Leitão, porque a China vai comprar mais produtos agrícolas dos Estados Unidos. Você acha que o Brasil vai pagar o pato dessa guerra comercial? Sempre. Essa é a função do países de capitalismo dependente, né? Periferia, centro do capitalismo, como o Brasil tentou sair desse modelo por um tempo, agora está voltando. Agora, se a economia estadunidense fica gripado, nas palavras antigas do Arnaldo Jabor, a economia brasileira fica com pneumonia. Então, se Trump começa qualquer guerra de comércio com outro país, como a China, então o Brasil vai sofrer mais ainda. E ainda, Leo, eu li uma matéria no Rede Brasil Atual ontem, dizendo que Nestlé, que é o maior comprador de soja no mundo, parou de comprar soja produzida no Amazônia brasileiro. E esse é um tiro no pé dos ruralistas. Isso é muito interessante, porque eu tenho dois temas para falar sobre essa questão. Você falou, olha, bom, o Brasil como país periférico vai pagar o pato dessa guerra comercial. E você falou da Nestlé parando de comprar soja da Amazônia. Tem duas notícias relacionadas que eu vou trazer. Antes, vou ler só o comentário do Ricardo Pinto dizendo: já não temos poupança, como a classe média deve se preservar? Pois é, eu acho que a classe média tem que tentar se preservar, se proteger da maneira como puder, e aí eu acho que tem que tentar fazer algum tipo de poupança sim, mesmo sendo difícil, porque eu acho que 2020, a década de 20, os anos 20, se anunciam aí difíceis para a maioria da humanidade, né? Não é um problema brasileiro, não. Eu acho, não estou querendo ser uma ave de mau agouro, não, mas não acho que a gente esteja num momento, vamos dizer assim, de relativa paz internacional. Bom, eu queria só mostrar para o pessoal, Brian, essa notícia da Fiesp. O presidente da Fiesp é o Paulo Scaff, né? Que foi o cara que botou os patos amarelos nas ruas contra a presidente Dilma Rousseff. Os empresários estão putos com o Paulo Scaff, por quê? Esse ano fecharam 6.634 indústrias só no estado de São Paulo. A indústria está acabando no estado de São Paulo. Ele é o presidente da Federação das Indústrias. Eu tenho certeza que dessas 6.634 indústrias que fecharam, pelo menos 80% estariam vivas se o Paulo Scaff não tivesse apoiado um golpe de Estado contra Lula e Dilma. Por quê? Porque o Brasil produzia muito mais produtos industriais antes do golpe de Estado que o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo apoiou, né, para destruir a indústria. Então, evidentemente, os industriais estão putos com esse cara. O que me espanta é ele continuar sendo o presidente da Fiesp. Bom, o que ele está fazendo? Ele está militarizando a Fiesp, ele vai botar dinheiro da Fiesp na construção de um colégio militar, né? Enfim, abandonou qualquer agenda industrial. Eu só lembrei dele porque você falou assim, a gente falou assim, pô, será que o Brasil vai pagar o pato? Os industriais brasileiros pagam o pato, né, do abandono da agenda industrial pela Fiesp. Então, queria só trazer essa notícia também para você comentar. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Ele perdeu o raciocínio. Ele agiu de uma forma ilógica. Por quê? Por causa de uma histeria ideológica, né? Ele não conseguiu raciocinar direito e acabou danificando a própria indústria que ele disse que agir a favor. Por causa ódio de classe. Ódio de classe. Preconceito. Ódio de classe, Brian. Ódio de classe pode ferir quem odeia, né? O preconceito atinge quem tem preconceito. Então, a Fiesp, os industriais pagam o preço de ter esse cara na presidência da Fiesp. E por preconceito, por ódio, não digo ódio de classe, mas a Marina não é das elites, mas ela se aliou às elites, a Marina Silva, né?
Ela também, de certa maneira, ela foi muito histérica contra o PT, contra o Lula, contra a Dilma, etc. e tal. A Marina está dizendo aqui, ela deu uma entrevista para o jornal o Globo, dizendo assim, ó, Bolsonaro incentiva a violência e o roubo de terras públicas na Amazônia. Nesse ano, Brian, 2020, o governo começa com uma medida provisória que legaliza as terras dos grileiros. Então, se o cara grilou uma terra, ou seja, roubou uma terra, ocupou ilegalmente, queimou, assassinou, etc. e tal, o Bolsonaro está dando título de posse para os ladrões de terras na Amazônia. Esses caras que ganham título de posse depois de terem roubado terras na Amazônia vão plantar soja, vão desmatar e plantar soja e querem vender. E isso casa com essa notícia que você falou da Nestlé não querer mais comprar soja da Amazônia. Ou seja, é uma tragédia total, né? Se é uma tragédia, você veja o que está acontecendo na Austrália hoje, né? O país inteiro está pegando fogo, tem pessoas fugindo pelo mar e tem mais meio bilhão de animais como canguru e koala morreu. Diz que koala é funcionalmente extinto agora. E a mesma coisa pode acontecer na Amazônia. Se desmata mais 20%, o mato todo pode pegar fogo e acaba. Isso vai afetar a nossa água, né? Vai afetar a qualidade do ar, vai gerar muito secas e vai destruir a agricultura brasileira. Então, é lamentável. Eu acho que essa questão do Nestlé é interessante, mas pode ser só o marketing deles também, porque não dá para confiar. Não dá para confiar porque a Nestlé, de certa maneira, muita gente fala que apoiou o golpe de Estado para ter acesso à água no Brasil. Mas o problema é que essas empresas do mundo, entre aspas, civilizado, que incentiva golpes de Estado, que incentiva o colonialismo, elas também têm que preservar uma imagem. Então pega muito mal comprar a soja da Amazônia. Né? É relações públicas. Exatamente. Então, a gente precisa ficar em cima deles para ver se eles não estão comprando terceirizado de um outro firma. Né? Eu lembro uma vez quando eu morei em São Luís, Maranhão, em 1992, 93, eu fiz tradução para intérprete para a prefeitura durante uma visita de alguns investidores estadunidenses e foram levados a um enorme armazém cheio de madeira de desmatamento ilegal do Amazônia, do região amazônica do Maranhão. Estava sendo cortado completamente pela máfia do Sarney na época. E o cara pediu para me explicar para os investidores americanos que essa madeira toda vem do Santa Catarina, de navio, que ele estava vendendo madeira catarinense, porque não era ilegal vender do Amazônia. E eu imagino que a Nestlé pode entrar num outro negócio assim. Eles vão começar a mascarar a origem do soja do Amazônia. A soja pode ir da Amazônia, vai para um outro lugar e fala que não é da Amazônia. Pode ser. Sônia Maria Gonzalez dizendo, bom dia a todos. Bom dia, meninos. Léo e Brian. Bom demais estar com vocês, direto de João Pessoa, Paraíba. Obrigado. Tadeu Mouzinho dizendo, Léo, seria bom se fosse verdade, mas essas pessoas da Fiesp não têm um problema sério, não admitem que erraram e persistem no erro. Admitir que na época do PT era melhor seria a morte para eles, mas vão ter que admitir. Eu vou trazer uma notícia que vai mostrar isso logo mais. Só sobre a Austrália, Brian, eu queria mostrar o seguinte, quer dizer, a estupidez bolsonarista, né, dizendo, assim, ó, ele fala assim, agora está pegando fogo na Austrália. Macron falou alguma coisa, né? Então o Bolsonaro está cobrando, né, que o Macron ele, na verdade, não só o Macron, tanto o Macron quanto a Greta condenem os incêndios na Austrália. Só que ali claramente foi um fenômeno climático. Quando você tem queimada na Amazônia, é uma queimada produzida pela ação do homem, tem uma diferença. Como é que você vê essa estupidez bolsonarista agora atacando mais uma vez Macron e Greta? Não, primeiro, uma ignorância total sobre como funciona a ciência, a biologia. Queimadas são cíclicos na Argentina, na Austrália. É semiárido. Não é a grelhagem de terra que está causando aqueles incêndios. Não tem nada a ver. Não pode ter incêndio na Amazônia natural, como pode acontecer em Austrália, exacerbado muito fortemente pelas mudanças climáticas. Então, cientificamente, ele está totalmente errado. E é um desses
os ataques dele contra Greta e Macron, essa estratégia de governar através do Twitter, que parece que foi criado pelo pessoal do Trump, está sendo usado pelo Boris Johnson. Então, ele faz ataques pessoais contra outras pessoas no Twitter, gera polêmica, a mídia fica todo falando, olha que bobagem que o presidente falou no Twitter, e esse vira manchete o dia seguinte. Enquanto esse programa, esse show está acontecendo, né, os economistas da administração ficam roubando o povo, e isso não entra nas notícias. Exatamente, muito bem colocado, Brian. A Gisela fala, bom dia, encontrei o querido Brian no ano passado na vigília Lula Livre, no Réveillon em Curitiba. Foi inesquecível o ano novo lá. Grande abraço a essa dupla. Trilegal desde Porto Alegre. Bom dia, Gisela. Parabéns, né? Então vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá, tem robô aqui. Quando aparece um robô, a gente tem que mandar. Gente, se você é da turma do ódio, se você gosta de fake news, se você gosta de mamadeira erótica, né? Tem aqui, ó. A gente tem que pegar esses caras e falar assim: vai assistir outro canal. Tem tanto canal do ódio aí, tem tanta mamãe falei para vocês, né? O que vocês estão fazendo aqui? A gente vai banir. Aí você vai ter o trabalho de criar um outro nome com outro robô. A gente vai ter que limpar de novo. Vocês só vão tumultuar a nossa live, né? E também vão dar tempo para a gente respirar, né? Pensar no próximo tema, dando esse recado para vocês. Não adianta nada, né? Vamos lá. Folha de São Paulo, manchete da Folha está aqui, ó. Vamos lá. Lei de abuso de autoridade será desafio para a Lava Jato. Hoje, Brian, entra em vigor a lei contra abuso de autoridade. Então, você não pode mais ter condução coercitiva para prestar depoimento, você não pode mais... tem várias coisas ali que estão vetadas. Você não pode mais ter a exposição dos presos, aquela coisa toda, como havia na Lava Jato. Todos os métodos Lava Jato estão sendo revistos, né? É um avanço institucional. E eu queria trazer uma outra notícia também, além dessa, que muita gente acha, não, os juízes estão todos com o Moro, estão alinhados. Ontem foi publicada uma carta aberta dos juízes brasileiros defendendo o juiz de garantias contra o Moro. E eles fizeram uma crítica ao Moro também. Olha só, a carta fala, né, o juiz de garantia representa um passo decisivo para a superação do nosso processo penal inquisitivo, onde a figura do juiz se confunde com a do investigador/acusador, né? Foi uma crítica clara ao Moro. Então você tem juízes criticando o Moro de um lado, ontem teve um outro juiz que criticou o Moro também, e você tem a lei contra abuso de autoridade. Você acha que depois da Lava Jato, instrumento usado pelos Estados Unidos para tomar o poder no Brasil, o Brasil vai conseguir reparar suas instituições? Olha, eu acho que houve muitos danos, né, às instituições. É um estado de exceção. E tem uma percentagem do judiciário que está lutando para recuperar. Porque eu também acho que deve ter muitas pessoas no judiciário que estão com inveja do poder do Moro e do grupo do Moro. E que eles estão usando esse argumento também para tentar atacar ele. Se consegue recuperar a integridade do judiciário, eu acho que vai demorar anos. Os danos que o judiciário causou, estragos tão enormes dentro do Brasil, com apoio o tempo todo do Departamento de Justiça, comprovado, não é a CIA, é o Departamento de Justiça, pode ir no site deles e ler sobre todo o dinheiro que eles pegou, todas as capacitações que eles deu, todas as visitas que eles fez para Curitiba. É um parceiro, né? E os danos à economia, a destruição do Odebrecht, o setor de construção civil, privatização de Petrobras, eu acho que vai demorar anos para recuperar a integridade do judiciário agora, mas é uma boa conversa que tem esses outros juízes montando os críticos e tentando tomar ação. Tomara, Brian, tomara. Talvez isso demore 20, 40, 50 anos, uma geração inteira, e talvez nunca volte. Olha, eu vou conversar com o pessoal, até vou começar a ler mais sobre isso. Tem uma coisa me intrigando, Brian. Eu acho que o Brasil caiu, não foi em 2016, não foi em 1964. Na minha opinião, o Brasil caiu é uma suspeita. O
O Brasil caiu também não foi em 54, quando o Getúlio se matou. O Brasil caiu em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, quando uma junta militar obriga o Getúlio a deixar o poder a mando dos Estados Unidos. Quando termina a Segunda Guerra Mundial e o Brasil poderia também se tornar uma potência, o Brasil sofre a intervenção e o Getúlio é derrubado. Não que o Getúlio tivesse que se perpetuar no poder, mas o golpe de 45 contra o Getúlio, a meu ver, precisa ser mais discutido e mais debatido no Brasil. Mas aí é um outro tema, eu vou começar a chamar historiadores para falar sobre o golpe de 1945 contra Getúlio Vargas. Quem tiver sugestões, pode me mandar também. Vamos lá. Não, esse foi o momento, né? Foi uma transição de poder no relacionamento periférico do Brasil, no capitalismo internacional, do Inglaterra para os Estados Unidos, mais ou menos, né? Exatamente. Não, e se você parar para pensar, exatamente, você pega a crise de 29, 30, também tem essa transição, né, do Império Britânico para a hegemonia americana. E os americanos se valem da Segunda Guerra Mundial para constituir objetivamente o seu império, né? E a gente vai falar sobre isso no final, se o império sobreviverá a uma possível guerra contra o Irã, né? Vamos lá. Mas o... fala. Não, pode falar, porque eu ia mudar de assunto. Mas a Inglaterra nunca parou de mexer no político brasileiro, principalmente por causa do petróleo e os interesses do Shell e British Petroleum no pré-sal e o petróleo brasileiro. E ontem, a mulher daquele filme Democracia Hackeada, né? The Great Hack em inglês. A Brittany Kaiser lançou um monte de documentos que eram segredos pelo Zip Drive, né, no internet, sobre o relacionamento do Cambridge Analytica, que eleicionou Trump e Boris Johnson e Brexit aqui no Brasil. Vamos falar sobre isso, eu tenho esse assunto reservado. Mas antes eu queria falar aqui com você, Brian. Interpol ordena ao Líbano a entrega de Carlos Ghosn, né, que é um brasileiro. Aí você tem aqui, Hollywood entra na trama de Ghosn, né? O Ghosn conseguiu fugir do Japão num jatinho que o levou para a Turquia, e da Turquia ele foi para o Líbano. Ele é cidadão libanês, né? A grande questão é se o Líbano, um país tão pequenininho, vai conseguir resistir. Acho difícil que resista. O Japão é um grande aliado dos Estados Unidos também, né? A meu ver, o Líbano vai acabar entregando. Mas o que é interessante dessa história é que o Carlos Ghosn, Brian, ele negociou a sua fuga com Hollywood, né? Ele já estava pensando em ficar multimilionário com um filme sobre a fuga. Você viu essa história? Eu não vi, mas é engraçado. É interessante, né? É o novo Prenda-me se for capaz, né? Me lembro da situação daquele Norton, né? Que criou Norton Antivírus, que vendeu a história do fuga dele para Hollywood, para Vice, né? Ah, ok. O cara criou o antivírus e vendeu a história dele antes. Ele matou alguém em Belize e é uma história. Tem um documentário do Vice sobre isso tudo, mas enquanto ele era fugitivo da justiça, ele estava vendendo a história para a mídia. Ok. Então vamos trazer essa notícia aqui que você já mencionou aqui, Brian. Olha só. Vamos lá. Cambridge Analytica veio ao Brasil após ter feito contato com um candidato à presidência. Arquivos revelados nessa quinta-feira 2 comprovam que a Cambridge Analytica, né, que usava aqueles robôs, perfis falsos todos, chegou ao Brasil após um contato com um candidato. Não se sabe quem é esse candidato aqui, porque não foi vazado ainda, né? E aqui, a Brittany Kaiser, né, que era a executiva que aparece no filme Privacidade Hackeada, é a grande protagonista, ao lado da jornalista do Guardian, ela fala aqui, olha só, um dos e-mails foi direcionado a Pedro Viseu Pinheiro, que era diretor do grupo no Brasil. Ele se encontraria com um presidenciável. O contato deles era um cara chamado André Torreta, que tinha uma empresa de marketing chamada Ponte. Você imagina quem era esse candidato a presidente que fazia contatos com a Cambridge Analytica? Olha, Leo, eu li todos os documentos que foram vazados ontem. Que eu não vi negócios de candidato à presidência, eu não vi o nome de ninguém. Parece que é uma sequência de e-mails que foram trocados entre esse pessoal da empresa Pontes e Brittany Kaiser, que era tipo o segundo em comando do Cambridge na época, né?
em que ele estava falando sobre possíveis colaborações em eleições, principalmente 4 eleições municipais, e o nome do Dória aparece. Então, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que o candidato a presidente não era o Bolsonaro, eu acho que era o Dória. Que houve um momento em que o Dória quase foi candidato a presidente, tirando a vaga do Geraldo Alckmin. Eu acho que esse André Torreta, se eu não me engano, ele estava tentando vender os serviços da Cambridge Analytica para o Dória. Como o Dória acabou não se tornando candidato a presidente, também estourou o escândalo da Cambridge Analytica, a história não foi adiante. Mas eu acho que é por aí. A minha suspeita vai nessa direção. Eles falam que eles já tinham um projeto piloto executado na Amapá, que Cambridge já... Esses e-mails são do setembro de 2016. Nesse momento, eles falam que já tinha testado algumas tecnologias deles em Amapá. E também, que eu acho interessante, que eles falaram que eles não quis trabalhar com o MBL, que o Cambridge Analytica, que é uma das empresas menos éticas no mundo, né? Mais nojento, que ajuda a mudança de regime em Quênia, Trinidad, que conseguiu o Brexit em Inglaterra, eleição do Trump nos Estados Unidos. Eles acharam que o MBL não tinha ética suficiente para entrar em parceria. Para você ver, então, como é que é o estágio do MBL, né? E o MBL foi muita baixaria, né? Muita baixaria, tem muita gente que aponta também. Bom, o papel deles na destruição da democracia brasileira é evidente, né? Com essa coisa dos memes, toda essa safadeza que eles fizeram. Agora, se a Cambridge achava que eles não tinham qualificação ética, porque você vê que o buraco é muito mais embaixo. Ou qualificação ética, ou não deu para confiar. Eu acho que era tipo, eles não tinham firmeza de confiar neles. E o MBL tentou negociar apoio para várias pessoas, né? Chegou até a se vender para aquele Flávio Rocha, da Riachuelo, que também queria ser candidato num determinado momento. Mas, Leo, diga. Okay. Não, diga. Eu acho que isso mostra uma coisa interessante também. Todo mundo sabe, todo mundo que não é reacionário, quinta coluna do falso esquerda, sabe que os Estados Unidos estavam envolvidos muito em 2013. E quando fala Estados Unidos, quando Lula fala dos Estados Unidos, ele está falando no sentido gramsciano da palavra, o Estado integral. Não é só uma dos 17 agências de inteligência do governo americano, a CIA. Não é só o Departamento do Estado, é o setor empresarial, incluindo essas instituições da ultradireita, dos irmãos Koch, que financiam o MBL, e são as corporações que fortalecem o projeto imperialista norte-americano, como o Facebook, né? Como que você vai arguir que o Facebook não foi um fator em 2013, né? Obviamente, mas, né? Eu ouvi muitos boatos que Cambridge Analytica estava envolvido nas manifestações de 2013. Minha análise é diferente. A Folha do São Paulo, em março de 2013, publicou uma matéria dizendo que o coordenador da campanha eleitoral do Barack Obama, David Axelrod, e a firma de estratégia eleitoral dele foi contratado pela campanha do Aécio Neves para gestionar todas as mídias sociais, Facebook, o Twitter, todo, a partir de março. Lembrando que eles fizeram, como eu li no seu novo livro, que vai sair em breve, a campanha de ódio antipetista, de ataques pessoais e todo, começou com o PSDB em 2010, com a campanha de Serra. Então, todo aquele ódio foi tomado e usado como estratégia pela campanha de Aécio, feito pelo próprio firma que ele usa o Facebook para eleicionar Obama. Só que, em minha análise, eles não conseguiu. 2014 foi um fracasso. E esse representa uma guerra política estadunidense entre o grupo do Obama e o grupo do Trump, né? Que o grupo do Trump está alinhado com Cambridge Analytica. Então, quando Aécio Neves não ganhou a eleição, minha teoria é que os elites brasileiros da direita abandonou esse grupo do Axelrod e do Obama e começou a procurar outros parceiros. Nesse momento, começou o diálogo com Cambridge Analytica. Interessantíssimo.
Interessantíssimo. É o que tudo indica, era esse André Torreta que tinha a ideia de vender esse projeto para o Dória, caso o Dória fosse o candidato a presidente em 2018. Nelly Germano dizendo, bom dia, para falar sobre o golpe de 45, sugiro o jornalista e escritor Juremir Machado da Silva, de Porto Alegre. Esteve no encontro de membros. Ah, muito boa ideia. Vou tentar falar com o Juremir. Né? Afunda Brasil. Sempre que passo na frente de uma empresa, igreja evangélica, braço do golpe e da sua alienação e dominação yankee, grito com toda a força, Lula livre. Pois é, grito de guerra dele diante das igrejas evangélicas. Né? Brian, para a gente continuar, você quando comentou essa questão, então, de quinta coluna, né? Quem nega a participação dos Estados Unidos em junho de 2013 é quinta coluna. Vamos entrar, então, embora a gente tenha outros assuntos aqui, e a gente tem que falar da guerra Estados Unidos e Irã, que está se desenhando, né? Como é que você viu essa sequência de posts do presidente do PSOL, Juliano Medeiros, criticando o Lula e negando a participação dos Estados Unidos em junho de 2013? Leo, primeiro, é muito parecido com o MBL, né? A ideia de reduzir um argumento sobre imperialismo a uma questão de teoria de conspiração envolvendo a CIA. O Lula não usou a palavra CIA, ele falou Estados Unidos. Quem tem o mínimo noção da política verdadeira da esquerda, do Gramsci, sabe que hoje em dia a gente está falando do Estado expandido, Estado integrado. Isso que Lula estava falando. Indústria petroleira estadunidense, as indústrias financeiras, os think tanks, a imprensa, o governo, o Departamento do Estado, os 17 agências de inteligência governamental e todas as empresas que fazem trabalho terceirizado de inteligência para o governo dos Estados Unidos, como o Kroll, que estava envolvido no mensalão, sabe? Como Booz Allen, que Edward Snowden estava trabalhando para eles quando ele descobriu a espionagem que o governo estadunidense estava fazendo contra o governo Dilma Rousseff e contra a Petrobras antes das manifestações de 2013. Então, reduzindo isso todo a uma ironia, né? Uma ironia com o melhor presidente da história do Brasil, né? Com a possível exceção de Vargas, alguns velhos iriam argumentar, mas um dos melhores, né? Há uma questão de teoria de conspiração, como o Lula nunca analisou a conjuntura, como ele não sabe o que está acontecendo no contexto internacional geopolítico do mundo, né? É uma forma de que eles têm uma palavra por isso, gaslighting em inglês. Você faz outra pessoa parece doido. Então, esse para mim foi um ataque pondo a questão da sanidade de Lula exposto, tipo, ele é um doido, ele acha que foi a CIA. Tipo, eu acho que esse foi muito infeliz. E a mesma coisa que o MBL faz. O MBL tem uma categoria de doação mensal chamada Agente da CIA, em que eles ironizam pessoas que comentam sobre o apoio financeiro e de capacitação que eles recebeu do Instituto Atlas, né, do grupo controlado pelos irmãos Koch, que ajuda muito no Brexit também, 2 bilionários de ramo de petróleo nos Estados Unidos. Eles chamam pessoas que criticam isso de porque você acha que a gente são da CIA, nós não somos da agência. Agentes da CIA, não. Então, eu acho que é muito simplificador. É simplificado demais por um partido que tem uma longa história de análise boa política, né? Também as críticas construtivas do PSOL durante os governos PT, em minha opinião, muitos deles eram bem-vindos, né? Mas para reduzir uma questão tão complexa a um simples, porque Lula acha que foi a CIA, esse é uma falta de respeito da inteligência do povo brasileiro. Parece como coisa do Trump. Vamos reduzir uma questão complexa a uma questão tão simples, né?
como se fosse... Fala. Não, muito bem colocado, Brian. Quer dizer, eu estava vendo aqui, eu estava buscando aqui, abrindo aqui uma página sobre gaslighting, é esse tipo de abuso, né? Exatamente, você coloca em dúvida a sanidade mental, né, de quem fala, ou você coloca em dúvida o próprio argumento, dizendo, não, isso aí o cara está acreditando em teoria da conspiração. Pelo que você está dizendo hoje, seria absurdo negar a participação dos Estados Unidos, entendidos como esse sistema muito mais complexo, com vários tentáculos, em junho de 2013, né? Uma coisa bem simples, né? Sem contar que o coordenador da campanha do Obama, a empresa dele estava manejando as mídias sociais do PSDB durante as manifestações do junho, né? O simples fato que o Facebook, Mark Zuckerberg, um dos homens mais ricos do mundo, eles doaram 30 funcionários para trabalhar de graça para a campanha Trump e 0 para Hillary Clinton. Ele socializa com líderes da ultradireita. E você veja o papel que Facebook fez nas manifestações do junho. Você sabe que teve uma influência do Estado Central americano. Aí vai dizer, não, o Facebook é uma empresa, né? O Facebook é uma empresa que não tem nada a ver com o seu país de origem. Bom. Se faz esse argumento, mostra uma ignorância do Gramsci, que é uma vergonha para um partido vanguarda esquerda. Desculpa, nunca leu Gramsci? Muito bom, Brian. Muito bom. Brian é indignado com essa posição do PSOL. Júnior Lage dizendo, sentimentos à família do delegado de Minas que enfrentou Aécio do Pó e faleceu essa semana em Minas Gerais. Aliás, o Aécio teve aí um piripaque aí no ano novo, né? Em tese, teve apendicite, né? Lá em Santa Catarina. Ele sempre vai para Santa Catarina e teve apendicite lá. Vamos lá. Momento rapidinho aqui, Léo. Parece que uma pessoa está entrando no quarto. Vai lá, eu seguro a onda aqui, Brian. Fica tranquilo. Vamos lá. Então, vamos lá. O Eduardo Moraes diz, o Dória é a cara do candidato Cambridge. Eles combinam a perfeição no modelo de estratégia de marketing usando fake news como arma. É o falso gari, né? Lembra que o Dória estava fazendo aquela coisa de posar de gari em São Paulo, etc. e tal. Espera aí que chegou aqui mais comentário aqui. Vou passar pela Mabel. O esquerdismo infantil e enciumado do PSOL é ridículo e presta um desserviço ao combate ao golpe, está dizendo a Mabel. Ao mesmo tempo, a Ione fala, seria interessante uma entrevista com o Juliano para esclarecer seu posicionamento. A esquerda precisa se unir para enfrentar a direita. Assim que terminar a live aqui, eu vou procurar o Juliano, não só o Juliano, mas também o Juremir, para falar sobre o golpe de 45 contra o Getúlio, né? Vou passar rapidamente... Uma boa ideia, Léo, porque a gente não pode esquecer também a solidariedade que o pessoal mostrou para Lula quando ele foi preso. Claro, fundamental, né? E eu acho que, assim, até entendo que ele negue os Estados Unidos em junho de 2013, mas negar na Lava Jato, acho que ele não conseguirá. Acho que ele não nega, né? Mas vamos lá. Aqui, ó, Argentina... Briga Estados Unidos e China derrubando o saldo comercial, já tinha falado sobre isso, né? A Fiesp, as indústrias acabando em São Paulo, fechando, e o Paulo Scarpa preocupado em fazer colégio militar, os industriais pé da vida com o bajulador do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, populista, demagogo, vou trazer uma notícia aqui, ele foi às redes sociais para perguntar para os eleitores se ele deve ou não sancionar o fundo eleitoral de 2 bilhões. Dizendo que se ele não sancionar, ele sofre impeachment, né? Então, ele foi lá perguntar para o povão. Eu queria mostrar, alguém tinha falado sobre a questão da indústria, né? É o seguinte, a notícia sumiu aqui. A venda de automóveis no Brasil cresceu, chegou a 2,8 milhões de automóveis, né? Só que está muito abaixo do último ano do governo da presidente Dilma. A Dilma só governou até 2014, tá? 2015 é Aécio com os Estados Unidos. Então, em 2014, o Brasil vendeu 3 milhões e meio de automóveis. Agora o Brasil está crescendo, mas para ficar 30% abaixo do que era no último ano do governo Dilma. E aí isso me traz também uma reflexão sobre essa questão dos protestos, né? Quer dizer, em 2013, quando o Brasil tinha o menor desemprego da sua história, quase pleno emprego, a esquerda conseguia botar milhões nas ruas. Agora, com o maior desemprego da história e um governo fascista, a esquerda não consegue mobilizar. Será que não está faltando para a esquerda justamente o apoio da máquina fascista, né, dos algoritmos, o apoio dos Estados Unidos? Enfim, né, como aconteceu... Eu acho que eles precisam fazer uma forte autocrítica. Claro. Sobre o papel deles nessas manifestações, que foi
de fato, da direita, né? Foi tomada pela direita, muito rápido. Muita gente fala que eles foram massa de manobra, né? O Ricardo está dizendo, PCdoB e PSOL precisam do centro para crescer. Irão disputar com o PSDB. Não cresceram com os espólios do PT. Isso não vai rolar. É isso que ele está dizendo. Ó. Muitos imaginaram que iam pegar os espólios do PT. Vamos lá. Chacal Siqueira. Bom dia, companheiros. Fui morar em Portugal. Voltei para dar abraços em todos. Se precisarem, estou pronto a colaborar. Lula presidente. Bom dia, Chacal. Obrigado aí pela proposta, né? Vou trazer uma notícia sobre... A gente vai falar da Terceira Guerra Mundial, tá? Esse é o... A gente está só esquentando para chegar na Terceira Guerra Mundial. Está aqui no valor, Brian. Ó, você chegou a ver a barriga do Bolsonaro no Réveillon? Diziam que ele estava ou com um revólver ou ele estava com uma nova bolsa de colostomia. Parece que ele está com uma hérnia gigantesca, vai ter que passar por uma nova cirurgia. Está dando aqui o valor econômico. A saúde dele certamente não está controlada, né? Ele está sendo consumido por dentro pelo todo o ódio que ele soltou no mundo. Pode ser, pode ser. Você acredita nisso, Brian? Você acredita que as pessoas que têm essa questão somática também? Eu creio que sim. Tipo, claro que tem muitas pessoas boas que sofrem, que passam mal e morrem, mas eu acho que quando você solta muita energia negativa, muito ódio, ele volta para você numa forma. Pois é. A Júlia Barreto está dizendo que a gente está vivendo um clima de fim de mundo e o Maurício está mandando um superchat. Antes de falar do Irã, Brian, eu preciso trazer uma notícia aqui que você mesmo selecionou. Eu vou abrir, que é isso aqui, ó. Netflix lançando uma série sobre a morte de procurador que acusou Cristina Kirchner. Você acha que está vindo o mecanismo na Argentina? Assim como houve um mecanismo para atacar o Lula, os Estados Unidos agora vão fazer uma série na Netflix para atacar a Cristina? Exatamente, que isso é. Só que tem alguns problemas. Eles estavam querendo lançar isso antes das eleições, mas quando Cristina Kirchner anunciou que seria vice, acabou com o plano. Mas esse novo seriado de Netflix é um perfeito exemplo de como agir o Estado integrado estadunidense, o projeto imperialista estadunidense. Né? Por quê? É um assassinato de caráter contra Cristina Kirchner. Eles estão tentando arguir nesse programa que ele chama de semi-documentário. Ou seja, eles não têm firmeza com os fatos para chamar ele documentário. É parcialmente fictício, mas apresentado na forma do documentário, com a ajuda de todos os políticos da direita argentina, como Laura Alonso, que foi a mídia estadunidense tentou projetar ela como se fosse o Sérgio Moro da Argentina, né? Ela foi a chefe anticorrupção do Macri, é um dos personagens principais. Ela está querendo acusar Cristina Kirchner do assassinato para proteger quem? Os terroristas iranianos. Esse é o tema do programa, parece que é 6 episódios. Assisti só o primeiro ontem à noite. Mas é um projeto de manipulação do público internacional para assassinar, para acabar com o caráter do Cristina Kirchner. E esse deputado Laura Alonso, que é a personagem principal, que era o guru anticorrupção do Macri, ela é dona de muitas ações na companhia petroleira do Shell. E ela foi inimigo público número 1 de renacionalização da empresa argentina do petróleo também. Então, olha que interessante. Olha isso aqui. É muito interessante isso que está acontecendo aqui. Eu me lembro, Brian, aqui, ó, você está mostrando aqui eu estou mostrando a Laura Alonso, né? Quando morreu esse procurador, né? Exatamente dava para perceber que a intenção era de atingir a Cristina Kirchner. Por acaso, eu estava viajando com um amigo argentino, era na passagem do ano. Na hora que veio essa notícia, ele falou que isso seria uma coisa bombástica, que seria um tiro para tentar destruir. Jornalista argentino muito bom, muito competente. Que era um plano já para tentar destruir o kirchnerismo. E é uma acusação muito antiga, que tem a ver com o Irã também. Olha que coincidência, né? A gente vai falar do Irã daqui a pouco. Né? A tese era que o atentado contra a AMIA, que era uma associação lá israelita em Buenos Aires, teria sido feito pelo Irã e que a Cristina Kirchner teria recebido dinheiro do Irã
para abafar as investigações. Aí esse procurador estava investigando o caso e ele é misteriosamente assassinado. Tem muita gente que defende a tese, na Argentina, jornalistas sérios, inclusive, que esse assassinato do procurador tenha sido cometido por forças israelenses para incriminar o Irã, né? Para incriminar a Cristina Kirchner, para promover essa mudança geopolítica. Então tem de tudo, tem versão para tudo. Agora a Netflix vai fazer um documentário enviesado para culpar os Kirchner pelo assassinato do procurador, provavelmente. Né? Então, o programa já está no ar. Só para mostrar a conexão com o Deep State, com o Estado integrado estadunidense, você pode dizer, mas Netflix, o dono é mexicano, o que tem a ver? Quem são os investidores em Netflix? São os maiores grupos de ativos no mundo, como Blackstone, que tem 67 bilhões de reais em ações das companhias de petróleo, como ExxonMobil e Chevron, etc. Então, eles têm um interesse de promover governos que deixam petróleo privatizado. Exatamente. Eles não gostam por causa disso que o Netflix financiou o mecanismo. Exatamente. A família mentiu pra caramba para mostrar para o mundo que Lula era um corrupto. Exatamente. Você publicou em abril de 2018, na época do mecanismo, o mecanismo por trás do mecanismo, que era esse mecanismo exatamente do grande capital internacional por trás da Netflix. Deixa eu agradecer aqui, Brian, a Paty Costa, que chegou como assinante, e o Eduardo Moraes também, nossos novos membros. E a Nana mandando um superchat aqui. Então, obrigado a todos. Bom, aí o que acontece, né? Olha só, essa revista aqui também, America's Quarterly, né? Botou o Sérgio Moro na capa como o caçador de corruptos, né? Ao mesmo tempo, botou a Laura Alonso numa capa também, colocando como a heroína do combate à corrupção na Argentina. Por quê? Porque ela combate, não é a corrupção, porque ela combate a nacionalização do petróleo pela Cristina Kirchner. Leo, quem é o dono do America's Quarterly? É uma publicação de uma instituição chamada ASCOA, que é financiado por todas as maiores empresas americanas, estadunidenses, do petróleo, bancos, tudo, né? Chevron, ExxonMobil, foi criado pelo John Rockefeller para apoiar Kennedy em mudança de regime em 1964 no Brasil. E eles apoiaram o golpe do Chile em 73 e todos os golpes. Tem ex-funcionários na CIA, John Negroponte, no Conselho de Diretores, e o chefe editorial é Brian Winter, que era chefe do Reuters no Brasil, que saiu por causa do escândalo Pode Tirar Se Acha Melhor, em que ele estava protegendo o Fernando Henrique Cardoso, o biógrafo do Cardoso, e o assistente dele mudou para ser chefe da América Latina do New York Times. Então, numa publicação muito poderosa, que envia matérias para os grandes mídias direito com dinheiro corporativo. Eles publicou alguns 300 matérias apoiando o golpe contra Dilma na época, né? E eles colocou simplesmente Sérgio Moro na capa, fantasiado como um caçador de fantasmas. Isso explica muita coisa, Brian. Isso explica por que o Fernando Henrique é protegido, por que o José Serra é protegido, por que o Aécio Neves é protegido, por que o Aloysio Nunes é protegido. Por quê? Porque o PSDB é o partido dos Estados Unidos no Brasil. Né? Eles são os agentes do imperialismo dentro do Brasil. Então, naturalmente, eles serão protegidos, mesmo tendo conta na Suíça, mesmo pedindo dinheiro para o Odebrecht, mesmo tendo todos os rolos do mundo. Né? Essa é a grande realidade. Leo, eu queria conversar com Pepe Escobar sobre isso um dia, né? Faremos, vamos organizar isso. Facções rivais dentro do Estado profundo dos Estados Unidos. PSDB é o partido democrata, daquele facção neoliberal dentro do governo estadunidense. Agora, parece que os malucos da outra direita, atrás do Trump, preferem um palhaço de mal, como o Bolsonaro. Com certeza. Então, o PSDB sofreu por causa disso. Assim como há divisão nos Estados Unidos, essa divisão se reproduz também no Brasil. O Gilberto Cruvinel fala, Pepe, bom dia, Léo. Pepe Escobar postou agora que Israel forneceu aos Estados Unidos as coordenadas para o ataque ao general iraniano. Quando o Pepe virar o 247, assim que terminar a live, eu vou fazer um contato com o Pepe. Olha que interessante, hein?
Israel forneceu as coordenadas para o assassinato do general iraniano, né? Lembrando que foi Israel que inventou a teoria dos ataques preventivos. A gente falou no começo da live que as fake news são contadas nas guerras para você justificar a sua entrada numa guerra. Então você fala o seguinte: não, derrubaram meu navio, preciso entrar na guerra, fizeram isso. Né? Israel atacou o reator nuclear do Iraque, de Osirak, em 1981, dizendo que eu preciso destruir antes que ele me destrua. E Israel defende a tese do ataque preventivo ao Irã, né, para não ser destruído. Então, a teoria do ataque preventivo foi desenvolvida pelos israelenses. Bom, vamos aqui então agora, Brian, falar da Terceira Guerra Mundial, que pode estar chegando, né? Vamos lá, vamos trazer as notícias aqui. Vamos pegar uma por uma. Primeiro, bombardeio no aeroporto de Bagdá mata general iraniano. Então, o general é esse aqui, é o Soleimani, né? Eu acho que é isso. Aí a gente tem aqui também outra notícia aqui, ó. Terceira Guerra Mundial se torna o tema mais comentado do mundo após o assassinato do general iraniano a mando de Trump, né? Irã promete vingar a morte do general Soleimani. Mais uma notícia, agora da Sputnik, né? Supremo líder do Irã aponta adjunto de Soleimani como comandante da força Quds, né? Acabou de ser anunciado nessa sexta-feira. Vamos passar para o New York Times, né? Estados Unidos atacam o comandante iraniano no aeroporto de Bagdá. Aqui, ó. Ataque no aeroporto de Bagdá foi ordenado por Trump. É uma escalada sem precedentes, né? Vamos mais uma aqui. Washington Post, né? Irã promete vingar os Estados Unidos após o assassinato do comandante. Mais uma. Wall Street Journal. Ataque militar ordenado pelo Trump mata chefe do exército iraniano em Bagdá. Lembrando que Irã e Iraque estavam cooperando, né? Depois de muita divisão plantada pelos Estados Unidos, o Irã estava colaborando com o Iraque justamente para combater o Estado Islâmico. Por quê? Porque o Iraque se transformou num caos depois da invasão americana. E aqui, o Trump foi ao Twitter simplesmente para, logo depois do assassinato, logo depois de matar um general iraniano, ele posta uma bandeira dos Estados Unidos no Twitter. O Pentágono, Brian, confirmou que o Trump é o assassino, é o mandante do assassinato. Como é que você se sente diante dessa possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial, né? Com tudo isso que está acontecendo, e sendo também americano, Brian, porque a gente nunca pode se dissociar da nossa origem, né? Como é que você se sente sendo americano, vendo o presidente do país onde você nasceu postando uma bandeira do seu país logo depois de assassinar um general de outro país? Como estadunidense, eu sinto muito mal. Eu tenho muito orgulho porque eu mudei para o Brasil, eu voltei para o Brasil no fim de 99, tinha morado aqui de 91 até 95 antes. Eu nunca gastei $1 de imposto, nunca paguei $1 de imposto de renda para os Estados Unidos depois dessas guerras sem fim começaram. Então, eu estou feliz, pelo menos, que eu não contribuí a esse posta que os Estados Unidos vem fazendo no Médio Oriente. Eu fico com nojo do Trump. Eu não estou te ouvindo, Léo, desculpa. Eu tinha fechado o microfone. Brian, e como é que você vê, então, essa escalada no Oriente Médio, o Irã prometendo vingança? Como é que você acha que vão ser os desdobramentos disso aí? Bom, primeiro sobre Soleimani. O assassinato dele mostra o nível de mentira que o governo estadunidense, conversando com Hillary Clinton, usa para justificar a invasão sangrenta do Síria e a destruição do Síria, a matança, isso tudo, porque era de quê? De combater a incursão do Estado Islâmico na Síria. Mas o cara que acabou com o Estado Islâmico na Síria foi Soleimani. Foi os iranianos que fez isso. E ele chefiou essas operações. É um homem que lutou na guerra Irã-Iraque a partir dos 22 anos, virou um herói da guerra, né? E ele também liderou essas ações contra o Estado Islâmico na Síria. Ele era o maior inimigo do Estado Islâmico. Se os Estados Unidos assassinou ele, eles ajudou o Estado Islâmico.
ajudou. Ou seja, o ISIS, Al-Qaeda foi criado pelos Estados Unidos na década de 1980 com bilhões de dólares. Ronald Reagan chamou eles de lutadores de liberdade no Afeganistão. A gente veja que toda ruindade no Médio Oriente, as coisas mais ruins são todo financiadas pelos Estados Unidos. Porém, eu acho que isso vai dar mal para Trump, porque Soleimani virou mártir. O povo Shia gosta de mártir. Ele é um mártir agora. Ele fez muito para o Irã, né? E ele também que foi atrás da defesa de Líbano durante o ataque de um mês do Israel. Quando Hezbollah bateu de volta, Israel não conseguiu entrar em Líbano, em 2006, eu acho. Então ele é um herói, um mártir agora, nem como quando Che Guevara morreu, virou mais forte. Quando Marielle Franco morreu, virou mais forte. Então eu acho que esse não vai dar muito bem para Trump. Eu acho que Guerra Mundial III não vai ser lutado numa forma tradicional de armas. É uma guerra híbrida que já está em andamento, como o Pepe Escobar sempre fala, né? Os chineses não vão entrar numa guerra bélica com os Estados Unidos, eles não precisam. Se eles querem lutar com os Estados Unidos, vai ser economicamente, vai lascar com a economia. Eles podem, sabe o quê? Para de usar o dólar. Se Rússia e China e a Irã e os outros países junto países para fazer isso, os Estados Unidos está acabado. Pois é, o Paulino Cardoso se tornou membro, agradeço muito. O Irlan Iglesias pergunta, qual o papel agora de China e Rússia nesse episódio? Interessante lembrar, Brian, por que o Irã é considerado um inimigo dos Estados Unidos? Basicamente porque o Irã é considerado um inimigo de Israel, né? Por quê? Porque o Irã tem o seu programa nuclear e os israelenses temem que exista um contrapeso ao domínio, à supremacia militar de Israel no Oriente Médio. Por isso que Israel destruiu o reator nuclear do Iraque em 1981. Né? Quando o Irã agora desenvolve o plano nuclear, e o Brasil teve uma participação importante, inclusive, na construção desse acordo, sempre gerou muito nervosismo do lado israelense. Eu lembro que na campanha que elegeu o Obama, quando o Obama ganhou do John McCain, se eu não me engano, né? O John McCain foi questionado e vazou um áudio dele sobre o que ele faria no Irã. Ele falou bomb, né? Que ele ia bombardear o Irã de qualquer maneira. O Irã não bombardeou e fez o acordo que depois foi tão criticado pelo Trump e desfeito. Aí os americanos, o que eles fizeram? Eles impuseram sanções contra o Irã. Todos os projetos de petróleo do Irã tinham que ser abandonados. Eu sei que empresas europeias, por exemplo, abandonaram os projetos no Irã. Uma delas foi a Total, francesa, que não aguentou a pressão americana e pulou fora do Irã. Quem assume os projetos? Os chineses. Então a aliança Irã-China é muito sólida. O Irã é um dos principais fornecedores de petróleo para a China. O Irã também é um aliado da Rússia. E você tem uma aliança militar hoje tácita entre a Rússia e a China. A Rússia anunciou semana passada, Brian, que desenvolveu os mísseis hipersônicos com capacidade nuclear, né? Então a gente está vivendo uma mudança também no status quo militar, né? Em tudo que está acontecendo no mundo. Então eu acho que o Irã, na verdade, você pega assim, você tem claramente aí uma ação dessa coalizão Estados Unidos e Israel, né? Que hoje estão causando esse caos no mundo, seja com o Brexit, com o Bolsonaro no Brasil. O Bolsonaro é consequência dessa aliança Estados Unidos e Israel, né? Eles vão tentar derrubar o governo do Fernandes, da Cristina Kirchner, que você mostrou pela série do Mecanismo, e de outro lado você tem China, Rússia, a Turquia, né, indo para aquele caminho também. Então eu acho que a gente está vivendo já essa terceira guerra mundial de uma outra forma, como você bem definiu. Sim, eu acho que é muito importante também considerar a indústria petroleira, de petróleo, como ator forte nesse processo também, total, né? Porque é outra razão. Eu acho que desde o início da década de 1970, quando Nixon decidiu que Israel era um parceiro super importante no Médio Oriente, a geopolítica israelense muitas vezes é usado para avançar, a coalição dos Estados Unidos israelense é usada para avançar os interesses
dos companhias de petróleo no Médio Oriente acima dos interesses da população de ambos os países. Então, é óbvio que o Exxon, o Shell, o BP, todas essas empresas querem acessar o petróleo no Irã também. Né? Não é só os governos, é o setor empresarial que tem interesse numa queda do Irã. Eu acho que não vai acontecer. Também acho que não vai acontecer, Brian. Olha aqui, ó, o Cadu Lacerda fala, é o assassinato político na era do drone, mas mostra também uma total ignorância da extrema-direita no resultado dos seus atos. Criam mártires e líderes, né, por crer que é possível matar ideias, não matam as ideias. A Eliana Rocha fala, Brian é muito bom, muito bem informado e firme nas posições políticas. Né? Inês Oludê está dizendo, Israel está reprimindo manifestações na Bolívia. Queria dizer, Brian, que uma estudante boliviana foi presa ontem, né, porque ela faz memes contra o governo golpista da Jeanine Áñez. Já pensou se todos os produtores de memes contra a Dilma tivessem sido presos em 2013, não teria havido golpe de Estado, né? Mas agora, quando alguém faz meme na Bolívia, vai em cana. Claro, é duplo, duplo padrão, né? Óbvio, tipo assim, o PT sempre acreditou no Estado de Direito. Até uma falta, eu acho. Até acreditou demais no Estado do Direito, às vezes. Essas pessoas da direita não acreditam, pois o público nunca vai votar e eleger um projeto para o país de austeridade. Eles só conseguem implementar isso com força. Tirando um candidato mais popular das eleições, como fez em 2018 aqui no Brasil, não consegue implementar um projeto de austeridade profundo democraticamente. Exatamente. Por isso eles precisam ou da violência dos tanques, ou do sistema judiciário para fazer o lawfare, como fizeram com o Lula, ou precisam, né, do fascismo e dos algoritmos e das fake news, que é essa nova forma de dominação que a gente vive. Brian, é muito bom falar com você nessa sexta-feira. Daqui a pouco vai entrar a Tereza Cruvinel. Estamos aqui com 8.400 pessoas ao vivo nessa live, é muita gente. Então aproveito para pedir para que todos se tornem membros da TV 247, para que a gente amplie o nosso alcance ao longo de 2020. A gente entrou o ano já com 476 mil inscritos no canal. Vamos tentar chegar rápido aí ao 500 mil, né? E vamos tentar trazer cada vez mais informação contra-hegemônica, né? Não é porque nós somos contra-hegemônicos, porque a gente tem que ser contra o anti-americano. A nossa questão é não se render à propaganda, né, que vem de fora. Então essa é a nossa linha editorial, por isso que é muito bom ter você aqui conosco. Brian, é isso. Te agradeço muito, estaremos aí de volta na semana que vem ou antes, dependendo aí dos acontecimentos. Ok, Léo. Bom fim de semana para você e bom fim de semana para todos e todas de vocês. É isso. E o Cadu diz aqui, ó, divertida ironia, o Moro caçador de fantasmas. No fundo, tudo que a Lava Jato fez foi isso. Inventaram fantasmas para caçar gente real. Lawfare, puro fake, né? Vamos lá. Gente, obrigado a todos. Todos podem ser membros aí do lado do botão inscreva-se e quem puder ser assinante, brasil247.com/apoio. Quem quiser apoiar os jornalistas pela democracia, brasil247.com/democracia. Obrigado, Brian. Até logo.